Olá, paz do Clube Olimpo. O meu nome é Rodrigo Lima Verde Leal, eu sou engenheiro, tenho dois filhos, a Sofia e o Gabriel. O Gabriel ele tem 11 anos, ele participa do clube desde que a gente se mudou para Curitiba. E o meu intuito aqui é falar um pouco para vocês a minha experiência num assunto muito importante para a formação dos nossos filhos, o exame de consciência. O exame de consciência ele é um momento silencioso. Você reserva para refletir, né, no que você fez de errado, né? Será que eu prejudiquei uma outra pessoa? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? E por que o exame é importante? Bom, do ponto de vista de um católico, isso é uma preparação para o sacramento da confissão, né? A confissão é aquela oportunidade de pedir perdão a Deus, receber a misericórdia de Deus, e quando fazemos com sinceridade, né, a gente se permite a renovar a nossa alma para ela receber a graça de Deus. Mas independente de você ser ou não católico, né, o importante é termos o hábito de parar um pouco a correria do dia a dia, parar para pensar, né, no que a gente fez entre a hora de acordar e a hora de dormir, né? Ou seja, com a nossa vida e como ela impacta positivamente ou negativamente as pessoas à nossa volta. Eu estou indo na direção certa, o que eu deveria corrigir na minha vida? Mas aqui é uma meditação, entre aspas, né, que não fica num nível genérico, muito pelo contrário, né? É um momento de a gente olhar para as coisas bem concretas que a gente faz diariamente. Bom, mesmo sabendo, né, o significado e a importância disso, né, e tomando a ação de querer ajudar os nossos filhos a fazerem um exame de consciência, quando a gente vai fazer de fato, né, começar a fazer o exame, pode dar uma travada nos primeiros dias, né, principalmente no primeiro, né, por exemplo, simplesmente não sei como fazer, né, como é que eu faço o exame de consciência. Ou então ao longo do tempo, né, ao longo dos dias, pode acabar ficando algo maçante. Então a minha dica para vocês é bem direta, né? Façam o mais simples possível no início, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso com o meu filho mais velho, né, eu peguei uma lista de mais de 20 perguntas, né? Depois uma outra com umas 10 ou 15 perguntas. Eu dei uma olhada nessas perguntas, realmente são todas ótimas, né? Merecem ser respondidas por cada um de nós. Mas quando eu comecei a fazer isso, né, eu vi que ele, né, começou a responder todo dia a mesma coisa. Então, fazia aquela pergunta, sempre vinha a mesma resposta. E então passou a ser algo assim, maçante, repetitivo. Então, ao invés de cumprir com o objetivo, né, que era fazer o meu filho pensar no dia dele e como é que ele poderia ser melhor, então, com o tempo, ele e eu até deixamos de fazer o exame, né? Então, uma pessoa recentemente até me deu uma dica de fazer o mais simples possível. E o que seria isso, né? Então, faça apenas 3 perguntas no exame de consciência com o seu filho, né? A primeira é, que boa ação que eu fiz hoje, né? Uma pequena ação qualquer, não precisa ser uma lista gigante de boas ações. Você vai ver que seu filho talvez pense um pouco em silêncio, né? Tem uma certa dificuldade de responder, mas logo vai vir aquela coisa, né, que chamou mais a atenção dele naquele dia. E alguns exemplos que meu filho já respondeu, né, só para ficar mais claro para vocês, né, foi, por exemplo, hoje eu ajudei um colega num exercício e também no recreio eu defendi um colega que estava sendo provocado por outros amigos. Aí a segunda pergunta seria, que ação que eu fiz que foi má? Então aqui é bem provável que no início ele fique meio acanhado, envergonhado de querer falar algo. Então no começo é bom dar alguns exemplos, né, para ele, assim, tipo, xinguei um colega, né? Eu menti pro professor, eu briguei com a minha irmã, ou eu respondi feio para minha mãe. Então aqui é importante, principalmente na primeira vez, né, explicar que você não vai ficar bravo com ele, né? É só uma conversa. E no começo eu até falava pro meu filho não responder para mim, né? Então, pensa em silêncio na resposta, não precisa falar para mim. E você vai ver que com o tempo ele vai ganhar mais confiança para poder assumir esse tipo de erro e vai ver que no fundo é bom perceber, né, e assumir os seus próprios erros. A gente se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. E a terceira é que propósito que eu posso fazer para amanhã. E aqui é fundamental, né, estimular o seu filho a pensar em ações muito concretas, né? Não pode ficar uma coisa vaga, né? Por exemplo, meu filho já falou uma vez no exame de consciência, amanhã eu vou obedecer você. Daí eu tive que voltar para ele, né, insistir assim para ele, você precisa pensar em algo mais claro, mais específico. Você não vai me obedecer 100% do tempo. Então ele acabava vindo com algo mais concreto, como por exemplo, quando
Quando você me pedir para descer para o café da manhã, eu vou descer rápido e não vou ficar enrolando. Ou algo similar. Eu falei, é isso mesmo, muito bem. E no dia seguinte, se você testemunhou essa ação, né, elogia o seu filho. E outra dica que eu deixo também, né, eu faço isso como a última coisa do dia da criança, né, quando ela já está deitada, de luz apagada, e aqui cabe a você, né, pai ou mãe, né, perseverar, ajudar o seu filho a perseverar nisso também. É bem provável que nesse momento você já esteja bem cansado, querendo fazer alguma outra coisa, porque afinal de contas agora seria a hora do seu descanso, né? Mas aqui é a hora também para você, pai ou mãe, né, fazer só mais um pequeno gesto, um pequeno sacrifício de amor para o seu filho e ao mesmo tempo deixar depositado na memória da infância dele aquela lembrança daquele pequeno hábito, todo dia antes de dormir, ele ter tido uma conversa tranquila com o pai ou com a mãe dele, receber um beijo na testa antes de dormir. Isso vai ficar gravado nele e também vai ficar gravado em você. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer um elogio ao trabalho que o Clube Olimpo vem fazendo na formação humana, intelectual, espiritual dos garotos e das famílias que participam das atividades. Talvez pergunte das famílias também, né? Mas não é um clube para os garotos? Sim, para as famílias também, porque na medida que os nossos filhos crescem em virtudes no clube, a gente também cresce junto, né? Seja pela dedicação em pôr em prática alguma dica que a gente escuta aqui, ou nos outros canais de comunicação do clube, seja aprendendo algo que eles descobriram nas atividades que eles realizam semanalmente. Então, boa sorte para vocês!